O ano era 1773. As colônias americanas estavam sob domínio britânico. Boston era uma das cidades americanas mais prósperas daquele tempo. O povo dela era pobre e estava cansado do império forçar leis e impostos porque eles não podiam dar uma palavra ao parlamento. A partir de hoje, novas leis foram impostas. Negociações que não fossem com a Inglaterra não serão permitidas. E, claro, aumento de impostos. E leis devem ser cumpridas. Como assim o aumento de impostos? Como assim que a gente só vai poder comprar o chá inglês? O quê? Vamos invadir o porto e jogar toda aquela carga de chá ao mar? Mas como que a gente iria fazer isso? Vamos nos vestir de índios. Então os cidadãos responderam. Eles se reuniram. Milhares começaram a protestar e boicotar os produtos britânicos. Em um ato maior de rebelião, patriotas se levantaram contra o império, recusaram barcos carregados do importante chá. Centenas de milhares de dólares com os produtos foram destruídos. Essa foi a festa do chá em Boston, um tapa na cara para o império, um evento que foi o início da revolução que levou ao nascimento de um país, nunca mais com o domínio britânico sobre a América. E agora que vimos sobre a festa do chá de Boston, que foi uma parte da história da independência dos Estados Unidos, vamos ver um pouco sobre o contexto histórico da independência? Declarada em 4 de julho de 1776, a independência dos Estados Unidos foi fortemente influenciada pelas ideias do Iluminismo. O país que se conhece como Estados Unidos da América, na época colonial, era chamado de as 13 colônias. Eles eram colonizados pela Inglaterra. Os colonos dessas 13 regiões, eles tinham liberdade de atuação comercial, bem como manter relações com outras partes do mundo e também ter suas leis. Mas isso durou até 1756. Bom, ao longo do século XVIII, a Inglaterra se envolveu-se com várias guerras, principalmente a Guerra dos 7 Anos, na qual ela saiu vitoriosa. A soma desses conflitos para a Inglaterra foi positiva, pois esses contribuíram para enfraquecer a França na América e aumentarem as posses territoriais dos ingleses. Mas como toda guerra, foi necessário investir muito dinheiro em armamentos e os gastos com as guerras. Com a crise na Inglaterra e o crescimento econômico das 13 colônias, em 1763, o rei George III ele começou a criar leis de impostos para essas colônias. A primeira delas foi a Lei do Açúcar, que taxava vários produtos, entre eles o café, o vinho, o tecido e o próprio açúcar, o que foi recebido por muitos protestos pelos colonos. Em seguida, em 1765, a Inglaterra ela criou a Lei do Selo, que em todas as publicações, cartas, jornais e entre outros meios feitas em alguma das 13 colônias, eles precisariam receber o selo britânico, que era obviamente cobrado como imposto. Com isso, os colonos eles reagiram com boicotes, criando comitês para impedir os impostos britânicos, entre outras coisas. Tudo isso levou a Inglaterra, ainda em 1765, a criar a Lei do Aquartelamento, que definia como obrigatório a hospedagem do exército britânico no território colonial. Apesar da lei intimidar os colonos, não acabou com os boicotes, o que fez com que a Inglaterra voltasse atrás em relação à Lei do Selo. Mesmo assim, o confronto entre ambos continuou, motivando a criação de uma nova ordem, a Lei do Townshend, que aumentou ainda mais as taxas criadas da Lei do Açúcar.
Em resposta, vários colonos norte-americanos eles começaram a fazer manifestos contra os aumentos. O primeiro e o mais famoso foi a carta de um ceareiro da Pensilvânia, escrito por John Dixon, no qual ele colocava a princípio de que nenhum imposto deveria ser pago para a Inglaterra, porque os colonos não tinham representante no parlamento inglês. Em 1773, a Inglaterra criou a Lei do Chá, que foi o ápice das revoltas dos colonos. Afinal, ele os proibia tanto de produzir o chá quanto os obrigava a comprar o material de uma outra colônia inglesa. Com isso, revoltados, alguns colonos se disfarçaram de índios, invadiram o porto de Boston e jogaram todo o carregamento de chá no mar. Esse evento foi chamado de a Festa do Chá de Boston, como mostramos aqui no começo do vídeo. Em resposta, a Inglaterra criou as Leis Intoleráveis em 1774, que tinha entre as medidas o fechamento do porto de Boston, além da cobrança aos colonos de todo o prejuízo que tiveram com a perda do carregamento lançado no mar. Os colonos criaram, então, o primeiro Congresso Continental da Filadélfia, que reuniu as 13 colônias no combate às duras medidas tomadas pelo rei, e em busca de um representante no parlamento. A princípio, ainda não visavam na independência dos Estados Unidos, porém a Inglaterra enxergou a ata como uma afronta à sua autoridade e decidiu enviar tropas do exército para tentar acabar com todos os rebeldes. Isso levou, em 1775, à formação do segundo Congresso Continental da Filadélfia. Nesse encontro ficou definida a necessidade de separação e instauração da independência das 13 colônias. Aí se iniciaram os confrontos entre os colonos e os britânicos. O exército dos colonos foi liderado por George Washington, que futuramente viria a se tornar o primeiro presidente da história dos Estados Unidos. A Guerra pela Independência dos Estados Unidos. O primeiro confronto aconteceu no dia 17 de junho de 1775 e ficou conhecido como a Batalha de Bunker Hill. A equipe de George Washington foi derrotada pelas tropas britânicas, porém foi uma disputa bastante acirrada, o que despertou nos britânicos um alerta. Dois fatos ajudaram Washington a unir um exército ainda maior. O primeiro deles foi a divulgação de uma carta, chamada de Senso Comum, escrita por Thomas Paine. Outro fato muito importante que favoreceu o exército colono foi a declaração feita por Thomas Jefferson, em 4 de julho de 1776, instituindo a independência dos Estados Unidos. Nela constavam os motivos pelo qual os colonos desejavam essa separação do Império Britânico. Essa data foi um marco histórico para as 13 colônias e é lembrada até os dias atuais. Franceses e espanhóis entraram no conflito fornecendo apoio vital aos americanos. Os dois primeiros tinham interesse em enfraquecer os ingleses no continente americano e viram no apoio à independência dos Estados Unidos uma forma de atingi-los. A vitória final dos colonos americanos aconteceu após a Batalha de Yorktown, que ocorreu em 19 de outubro de 1781. Os ingleses reconheceram a independência dos Estados Unidos com a assinatura do Tratado de Paris, em 1783. O envolvimento francês na Guerra de Independência dos Estados Unidos aconteceu porque os franceses tinham interesse em enfraquecer os britânicos na América. Lembrando que durante o século XVIII, as duas nações haviam entrado em combate durante a Guerra dos 7 Anos, na qual os franceses derrotados foram obrigados a ceder territórios. A Guerra de Independência dos Estados Unidos era visto pelos franceses também como uma possibilidade de recuperarem tais territórios perdidos. Com a derrota, os ingleses eles foram obrigados a devolver Senegal, algumas ilhas do Atlântico e algumas terras na América para os franceses. E quais foram as consequências da independência dos Estados Unidos? Desse processo, as principais consequências que podem ser destacadas são: consolidação dos Estados Unidos enquanto nação independente, os ideais iluministas defendidos pelos americanos inspiraram movimentos de independência em outras partes da América, inclusive aqui no Brasil.
declínio do domínio colonial da Inglaterra na América continental, França e Espanha recuperaram parte de seus territórios na América após derrota inglesa na guerra. Deu-se início ao processo de expansão territorial dos Estados Unidos. E com isso, a independência dos Estados Unidos foi anunciada no dia 4 de julho de 1776, no segundo Congresso Continental da Filadélfia. Os ingleses somente reconheceram a independência americana em 1783.